Irmãos, a paz. Miro Pires aqui do Ministério para a Honra e Glória do Senhor Jesus. Hoje é dia 29 de outubro. Estamos aqui para mais um podcast. Eu quero já começar a ler a palavra de Deus com vocês, porque hoje o nosso assunto é um assunto um pouco extenso e eu preciso ler bastante coisa. Então vamos lá. Diz assim, em Êxodo capítulo 20, eu vou ler vários versículos, tá? Por isso que não vou pedir para vocês abrirem comigo. Êxodo 20, 3-4. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Eu quero que vocês vão absorvendo todos os versículos que eu vou ler para depois a gente debater sobre o assunto, amém? Isaías 42:8 diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Levítico 19:4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Salmo 115, de 4-8. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. 1 Coríntios 10:14. Notem que agora já é Novo Testamento, né? Não é mais antigo, é novo agora. 1 Coríntios 10:14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Gálatas 5:19-21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos agora em 1 Samuel 15:23. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Colossenses 3:5. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Romanos 1:22-23. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 1 João 5:21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Jonas 2:8. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Salmos 16:4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Jeremias 11:12. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Apocalipse 9:20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Isaías 45:20. Ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. 1 Coríntios 10:7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Isaías 2:8. Sua terra está cheia de ídolos, eles se inclinam diante da obra das suas mãos, diante do que os seus dedos fizeram.
E Deuteronômio 27:15, maldito quem esculpir uma imagem ou fizer um ídolo fundido, obra de artesãos, detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente. Todo o povo dirá amém. Aleluia. Eram esses os versículos que eu queria ler com vocês, irmãos. E Deus falava fortemente comigo nesta madrugada a respeito de idolatria e a respeito do que muitos, né, fizeram com a palavra de Deus, muitos fizeram com o evangelho de Jesus. Então, eu queria que vocês, por um momento agora, pensassem, né? Porque um dia, irmãos, eu me vi numa situação em que muitas coisas eu fazia por causa de questões culturais, por causa de herança dos meus pais, da minha família. E muitas vezes nós somos assim, né? A gente faz coisas que os nossos familiares fizeram, nossos ancestrais fizeram, e a gente não se questiona em momento nenhum por que nós estamos fazendo isso, né? Por que nós estamos repetindo os mesmos atos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós? Será que realmente faz sentido o que nós estamos fazendo? Então, quando se diz relacionamento em relação a Deus, em relação ao estudo teológico, em relação a todas essas coisas, eu buscava a Deus, né, na religião em que a minha família professava e eu não encontrava, eu não conseguia ter um relacionamento com Ele. E depois de sofrer, depois de passar por diversas religiões, entre aspas, vários tipos de doutrinas de homens e até de demônios, né, que eu tive que passar para poder ter um encontro verdadeiro com Deus, há 4 anos atrás, eu quero dividir com vocês isso, para que vocês possam também tirarem todo tipo de preconceitos que vocês tenham, que tenham vindo de lá de trás, né? Tenham vindo dos seus pais, dos seus familiares. Procurem limpar a mente e procurem buscar a origem dessas coisas, né? A origem de todas as coisas. E eu queria que você voltasse comigo nesse momento lá para a igreja primitiva, lá para a época de Jesus, né? Assim como quando Jesus ele ascendeu aos céus, né? Ele foi para o seu lugar assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que ele disse aos seus discípulos, né? Que seriam seus apóstolos, né? Apóstolo quer dizer após, né? Que viriam após ele. E os apóstolos ficaram aqui. E a primeira igreja, a igreja primitiva, ela foi fundada por Pedro, né? Pelos discípulos que se tornaram apóstolos. E esses discípulos, esses apóstolos, eles pregavam o que exatamente? Qual que era o evangelho? Qual que era eles eram chamados pelos discípulos do caminho, né? Que Jesus ele sempre dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram conhecidos dessa forma naquela época. Eles pregavam a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus e a ressurreição de Jesus. Amém? Eles pregavam tudo aquilo que o mestre tinha ensinado, tudo aquilo que Jesus, em forma de homem, aqui na terra, ensinou a eles, né, face a face, cara a cara, tudo aquilo que ele mostrou para eles como exemplos, né, tudo aquilo que ele enfrentou, né, todas aquelas parábolas que ele contava para ensinar outras coisas que eles não haviam passado. Então foram 3 anos e meio ali de uma carga, né, de informação muito grande que eles tiveram, e era isso que eles pregavam, nada mais além disso, né? E ao passar do tempo foram surgindo religiões, foram surgindo seitas, doutrinas que fogem completamente do que diz a palavra de Deus. Então, se você pegar a tua Bíblia aí, a tua Bíblia ela deve ter 39 livros, são 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Se tua Bíblia tiver mais do que isso, tá? São livros apócrifos. Que são livros apócrifos? São livros que foram escritos sem inspiração do Espírito Santo. Ou seja, são histórias. Elas não passam de histórias. Não são
livros que realmente foram escritos por homens de Deus que foram inspirados pelo Espírito Santo. Como que eu sei disso? Se você for buscar, se você for estudar na teologia, você vai chegar a essa conclusão, né? Você vai chegar nisso e várias coisas foram criadas, sabe? Foram criadas imagens para serem adoradas. Foram criados seitas religiosas, né? Seitas demoníacas, né? Que o diabo ele usou homens para criarem doutrinas, para criarem religiões, para poder aprisionar as pessoas e dizer de que elas precisariam de intermediários para poder chegar a Deus. E a palavra de Deus ela é muito clara, irmãos. Né? A gente, por isso que precisa ter conhecimento da palavra, precisa estudar a palavra de Gênesis até Apocalipse para você poder entender a vontade de Deus. Né? E a partir do momento que você faz isso, né, a verdade ela te liberta dessas falsas doutrinas, ela te liberta dessas mentiras, e não que os nossos pais eles sejam mentirosos, eles sejam pessoas que estão prontas para enganar, não. Eles estão também vivendo enganados, eles estão também iludidos com todas essas falsas doutrinas, tá? Por isso que eu costumo dizer, as pessoas perguntam, eu não gosto de dizer nem que sou evangélico e nem que sou crente, porque crente, o maior crente que tem é o diabo. O diabo ele tem certeza de quem é Jesus, ele tem certeza de quem é Deus, porque ele era um anjo, né? Ele é um anjo caído. Então eu queria que você prestasse atenção agora no que eu vou dizer, para simplificar muito tudo isso, resumir para qualquer pessoa leiga no assunto. Entre o céu, a terra e o inferno existem só as seguintes coisas que eu vou te mencionar agora. Existe o nosso Deus ele é triuno. O que é um Deus triuno? Ele é em 3 pessoas, então ele é Deus Pai, ele é Deus Filho, Jesus e Deus Espírito Santo. Ele se mostra em 3 pessoas diferentes, né? Em 3 pessoas diferentes. Esse é o nosso Deus, certo? Além do nosso Deus ele possui o seu exército. O que é o seu exército? Eu estou dizendo o que diz a palavra, tá? Nada fora da palavra. O exército de Deus são os anjos de Deus. Os dentro dos anjos, eles têm hierarquia. Assim como todo exército tem uma hierarquia. General, capitão, major. Lá os anjos, eles têm os anjos, os arcanjos, os querubins. E o que houver além disso, nós não sabemos, porque não está na palavra. Tá? Então, a gente se baseia no que está na palavra de Deus, na Bíblia. É o que nós cremos. Certo? Então, gosto de dizer, quando me perguntam o que eu sou, eu prefiro dizer apenas que eu sou cristão, porque esse é o evangelho puro e simples. Nós somos o quê? Nós somos seguidores, nós somos discípulos, nós somos apóstolos de Cristo, da Igreja de Cristo Jesus. É isso que eu gosto de mencionar. Fora isso, o que existem? Na verdade, não existiria mais nada se Satanás não tivesse se rebelado e se juntado com 1/3 dos anjos do céu naquela época e foram expulsos do céu por causa da rebeldia e porque não aceitavam a autoridade de Deus e queriam ser o próprio Deus, né? Eles não quiseram aceitar serem obedientes e seguir daquela forma. Por que eles não queriam? Porque eles foram corrompidos pelos desejos dos humanos. Lá, se você voltar lá e ler a história de Sodoma e de Gomorra, você vê que os anjos, né, os anjos caídos, eles se relacionavam com os humanos e era uma coisa abominável, era uma coisa bizarra que existia. Então eles tiveram um desejo de ser como os homens para poder ter os mesmos desejos da carne, sabe? E se você for ver, irmãos, várias e várias doutrinas por aí, religiões, você vai ver que tudo não passa de coisas distorcidas da palavra de Deus. Sacrifícios de animais, oferta de sangue, oferta de animais, oferta de comida, tudo isso, até a forma com que esses espíritos enganadores falam, né? Eles falam como se fosse os sons que uma pessoa que fala em línguas ela emite.
né? Então é como se fosse em línguas estranhas também. É uma coisa que tudo toda distorcida, toda montada para confundir, para enganar. Então, se você, irmão, nem a palavra diz que nem os anjos do Senhor nós não devemos adorar, porque os anjos eles estão para nos servir, assim como serviram Jesus no deserto depois de ser tentado pelo diabo, né? Os anjos eles estão para nos servir, eles são mensageiros de Deus, eles fazem parte do exército de Deus, mas filhos, nós somos filhos de Deus, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Não foram os anjos. Os anjos são parte do exército de Deus, né? Então, a palavra diz que nós não devemos adorar nem aos anjos, nós devemos adorar apenas ao Senhor, apenas a Ele. E por que não devemos fazer imagem de nada, nem de ninguém, nem de peixe, nem de bicho, nem de gente, nem de ninguém, nem de outros deuses? Porque são coisas que não existem, são coisas que nunca vão poder nos responder, nunca vão poder interceder por nós, nunca vão poder nos ajudar, nunca vão poder resolver os nossos problemas, não vão poder nos dar respostas, nos direcionar. Eles não sabem, eles não existem, eles não sabem de nada. E muitas pessoas escutam vozes e acham que estão tendo resposta desses deuses, nada mais do que demônios que estão ali para enganá-los e ali para ludibriá-los, tá? Aí você vai fazer uma pergunta, mas e os espíritos das pessoas que morreram, as almas, né? Quero conversar com vocês mais para frente no próximo podcast, num dos próximos a gente vai conversar a respeito desse assunto em específico, mas eu posso te garantir de que as almas, os espíritos das pessoas que morreram, elas estão todas nos seus devidos lugares, né? Aquelas que estão com o Senhor estão com o Senhor, aquelas que estão no inferno, elas estão no inferno e lá elas permanecem, elas não têm permissão para de lá sair. Tá? Eu já citei aqui, cito de novo a história do rico e do Lázaro, né, que vocês podem encontrar lá em Lucas, se não me engano, 16:9 ou 9:16, eu acho que é 16:9, se não me engano. Depois vocês pesquisam lá. Vocês vão ver que é muito claro quando diz que existe um abismo entre o céu e o inferno e de que os que estão de um lado não podem passar para o outro, certo? E isso é eterno, tá? Isso é permanente. Não existe uma permissão de Deus. Não, essa pessoa está lá no inferno, ela já se arrependeu, agora vou puxar ela para o céu. Não existe isso, irmãos. O nosso arrependimento ele tem que ser em vida, né? E essa vida nossa aqui. A gente tem esta oportunidade, somente dessa vida, né? Dos anos que o Senhor nos der e nos conceder nessa vida terrena aqui, certo? Sabe, adoração de santos, o que são os santos, na verdade? Que é um santo? Nós somos santos, eu e você somos santos. Santo quer dizer separado, certo? Então não existe uma pessoa que foi tão santo ao ponto de ser de merecer a nossa idolatria, a nossa adoração, sabe? De ser colocado como um ídolo, de ser feito uma imagem, de ser feito uma escultura, de ser feito, sabe? Não existe isso, irmão, não existe. E a respeito ainda de Maria, mãe de Jesus, né? Eu quero também entrar num outro podcast mais para frente para a gente falar só sobre esse assunto, porque é um assunto também bastante polêmico. Maria, ela foi agraciada, ela foi abençoada, ela foi bem-aventurada de ter sido instrumento nas mãos de Deus para trazer à vida, né, um menino Jesus, através do ventre dela, um ventre puro, né, que foi Jesus gerado pelo próprio Espírito Santo, não houve relações entre Maria e José para o nascimento de Jesus. Então, e em nenhum momento da palavra de Deus também, Jesus disse, olha, vocês devem adorar a minha mãe, vocês devem adorar a Maria como senhora de vocês, como intercessora. Em momento nenhum Jesus disse isso. Entendeu, irmãos? Então tudo isso são doutrinas de homens, são coisas que foram criadas, né, depois da igreja primitiva. É tudo coisa que próprio Satanás coloca usa homens para poder criar, para tirar o foco do que realmente importa, que o nosso foco
é Jesus Cristo, porque a palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a não ser por mim. Entende? Então eu sei que esse é um assunto muito extenso, mas eu quero que você pense sobre tudo isso que eu falei. Não cabe aqui nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discurso de ódio contra nenhum tipo de religião, porque nós temos o livre-arbítrio, irmãos, de a gente crer no que a gente quer acreditar. Eu só peço para que vocês tenham inteligência e sabedoria de irem buscar a origem das coisas, né? A origem de todas as coisas, porque vocês precisam ir buscar de onde aquilo veio, como que aquilo foi criado, qual foi a inspiração daquilo ali, como que chegou naquilo, né? Quem inventou aquilo ali, de onde que veio, entendeu? E aí sim vocês vão ter a verdadeira revelação, porque o Espírito Santo de Deus ele vai mostrar para vocês o que vocês precisam saber. Assim como foi comigo, vai ser com cada um de vocês também. E eu espero que essa palavra ela tenha vindo para abençoar, para poder, porque o meu chamado, irmãos, é um chamado de ensino, de ministro da palavra. Esse é o meu chamado. O meu chamado não é um chamado de profeta, o meu chamado não é um chamado de levita, não é um chamado de nenhuma outra coisa. Deus ele me chamou, ele disse para mim, filho, te coloco como ministro da palavra. Então, para que você possa ter o discernimento da palavra e possa ensinar as pessoas. Então é isso que eu venho fazendo. E nada mais do que a palavra. E eu não estou aqui também para agradar homens e nem para ser aplaudido por ninguém. Muito pelo contrário, estou aqui para falar o que Deus me manda falar e é aquilo exclusivamente que está na palavra. Doa quem doer, né? E quem ficar chateado e quem ficar magoado com as coisas que tenho falado aqui, me desculpa, mas Jesus ele disse que a palavra ela vem para confrontar, né? Ela vem para nos confrontar. Nem sempre ela vem para nos confortar, ela vem muitas vezes para nos confrontar, né? Para mostrar coisas que a gente ainda não está enxergando, ainda não está vendo. Então não se sinta ofendido por causa dessa palavra, muito pelo contrário, reflita, pense naquilo que você tem feito e jogue por terra todas essas coisas culturais e procure entender o que você está fazendo, o porquê daquilo que você está fazendo, do ritual, do o que você está cultuando, o que você está adorando, da onde veio tudo aquilo ali. Tá? E peça a Deus que te dê a direção, que te mostre verdadeiramente as coisas como elas são, porque não existem muitas verdades, né? Como dizem por aí, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Isso não existe, irmãos. A verdade ela é uma só, entendeu? Quando você tem um caso que vai para a justiça, existe alguém que está falando a verdade, existe alguém que está falando a mentira. Não existe muitas pessoas que estão falando a verdade e muitas que estão falando várias mentiras. Uma verdade ela é uma só. O que aconteceu? Aconteceu desse jeito, assim, 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 assado. Ponto, ponto. Não tem mais nenhuma verdade além disso. E a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, por isso que você tem que ter o conhecimento da Bíblia, tá? Eu quero orar por você que ficou até aqui comigo. Eu quero te agradecer. Peço para que você tenha ousadia, né, coragem de compartilhar essa palavra. Eu sei que essa palavra não é uma palavra que vai agradar a todos. Ela vai confrontar a muitos. Mas ela é uma palavra que se faz necessária, porque a gente precisa pregar a Bíblia, ela é de Gênesis a Apocalipse, sem rasgar nenhuma única folha, né? E sem querer tirar coisas para poder agradar os homens. Muito pelo contrário, a gente serve a Deus. Então quero orar aqui por você. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Senhor, essa palavra que vem para nos edificar, essa palavra que vem para nos confrontar, essa palavra que vem para nos levar diretamente ao teu encontro, Senhor, ao encontro do que realmente importa, que é os teus braços, Senhor, porque o Senhor quer se relacionar conosco, o Senhor tem saudade de nós, o Senhor nos ama de uma maneira tão grande que foi capaz de dar o teu filho, Senhor, o teu filho amado, o teu único filho, em sacrifício para morrer naquela cruz. Ele se fez pecado por nós, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, né? Todo o castigo foi sobre ele para que nós pudéssemos sermos salvos, sermos livres, sermos libertos e justificados pelo sangue de Jesus. Então por isso nós te agradecemos, Senhor, eu te agradeço, Pai, que o Senhor possa dar discernimento, clareza de pensamentos para essa pessoa que ela está me ouvindo agora.
para que ela consiga apagar tudo aquilo que foi colocado na vida dela, imposta na vida dela, de uma maneira brutal, de uma maneira violenta, sem que ela pudesse raciocinar. E hoje ela repete as mesmas coisas de que os pais dela faziam. E às vezes ela se encontra em alguma doutrina, em alguma religião que nem ela mesma sabe de onde vem, como que foi criado aquilo, e está sendo enganado, Senhor, por falsos espíritos, por falsos deuses, né? Que o próprio diabo, o próprio Satanás e seus demônios têm enganado a vida dessa pessoa, Deus. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê clareza, Pai, que o Senhor tire, Pai, todo tipo de idolatria do nosso coração, porque a idolatria não é somente adorar outros deuses e adorar imagens, é adorar outras coisas, colocar outras coisas em primeiro lugar que não são a Ti, Senhor. Né? Nós podemos, muitas pessoas adoram a homens, adoram ao dinheiro, e todos esses são tipos de idolatria. Então que a gente possa ser colocado por terra todo tipo de idolatria que há em nós, Senhor, para que o Senhor esteja no lugar onde o Senhor merece, que é no primeiro lugar de tudo, Senhor, na nossa vida, Deus. Em primeiro lugar. E todas as outras coisas o Senhor vai nos acrescentando, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama de tal forma que o Senhor quer que a gente prospere, que a gente tenha saúde, que a gente tenha paz, que a gente tenha alegria, que a gente tenha tudo de bom. É isso, Pai, que eu te peço desde já e te agradecer em nome de Jesus. Abençoa essa casa dessa pessoa que está me ouvindo, abençoa essa pessoa, essa família, guarda em nome de Jesus, livra de todo o mal, Pai. Obrigado, irmão, por ter ficado até aqui. A gente se encontra no próximo podcast. Espero que essa palavra tenha te abençoado. Se te abençoou, não esquece de deixar o curtir, compartilhar. Se inscreve aí no canal se você estiver no YouTube, compartilha nas suas redes sociais, no WhatsApp. Eu estou falando isso em todo o podcast, mas é importante, irmãos, é importante para que essa palavra ela possa chegar a mais e mais pessoas, pelo poder do nome de Jesus eu peço. Amém? A gente te espera aqui amanhã, no mesmo lugar, se Deus quiser. Graça e paz.